Gente, Dandadan resolve um dos maiores problemas da Shonen Jump. E assim, tem vários vídeos aí na internet falando Dandadan tá revolucionando isso, revolucionando aquilo. E quis trazer mais um vídeo falando sobre isso também, mas porém com uma pegada um pouquinho diferente. Porque assim, né, desde o lançamento, com a incrível animação da Science Saru e uma narrativa super bem trabalhada, Dandadan conquistou todo mundo. E inclusive, gente, esse já é considerado um dos melhores animes de 2024, você concorda? Ele tá aí, por exemplo, no seu top 3. Pois é, gente, até pra Shonen Jump, essa é, claro, uma das adaptações mais bem colocadas. Foi muito bem sucedido, mas tá, o que faz Dandadan se destacar? Existem vários elementos. No vídeo de hoje a gente vai focar em um deles. Vamos falar aqui sobre como essa série está construindo as personagens femininas e reinventando aí toda a narrativa que a gente via na Shonen Jump. Porque assim, né, gente, por anos a gente viu animes tipo Naruto, Bleach, Boku no Hero e até Jujutsu Kaisen construírem aquelas personagens femininas assim, meio morna, sabe? Meio clichê, que na verdade não tinham um peso real na história. E aí o que acontece, né? Muitas vezes elas acabavam como coadjuvantes na história. Só que aí chega Dandadan quebrando toda essa coisa aí e coloca já de cara a Momo como protagonista desde o início. E o que acontece, né? Isso, gente, deixa claro que essa personagem é chave, ela é protagonista, ela é central na história. E aí pode ter certeza, ela não é apenas uma ajudante ali que tá ali só porque tem que estar. E, gente, desde a primeira cena, a Momo já mostra pra que veio. Ela tem uma personalidade forte, uma presença marcante. E não só conduz a história com uma energia e senso de humor próprio, mas também é essencial nas batalhas. Ela não apenas participa, né, gente, mas frequentemente resolve os conflitos, algo que coloca ela num patamar muito acima das protagonistas femininas comuns da Shonen Jump. Outra coisa que merece destaque é a dinâmica ali entre a Momo e o Okarun. Eles são os dois protagonistas, né, e a gente percebe que mesmo em alguns arcos em que o Okarun tá ali tendo mais destaque, porque de repente a gente tá tratando de algum dos problemas dele, né? Tipo, eles estão procurando a banana dele, porém a Momo é a pessoa central ali, que de repente vai trazer a resolução do problema. Ela é colocada como uma peça-chave, mesmo quando a gente tá falando de um problema, de uma questão do outro personagem masculino protagonista. Então acho que isso mostra a preocupação ali da Shonen Jump tratá-los como iguais. Fora isso, as evoluções desses dois personagens andam lado a lado. Isso acaba garantindo que nenhum deles pareça mais importante que o outro. E pode não parecer, tá? Mas isso é raro em anime shonen, que geralmente os homens dominam a trama, enquanto as mulheres ficam ali à margem. E aí, pessoal, no episódio 4, essa parceria fica muito evidente. Durante a luta contra a Vovó Turbo ali, né, o Okarun usa sua força física para enfrentar o inimigo, mas é a Momo quem traça a estratégia. E no momento decisivo, ela assume a liderança para finalizar o combate. E essa sinergia entre os dois não só mostra as batalhas mais emocionantes, como também reforça o respeito mútuo que existe entre esses dois personagens. E é interessante a gente perceber também como tem uma inversão ali dos papéis dos personagens quando a gente compara com o que é tradicional em outras obras Shonen Jump. Por exemplo, o Okarun é ali o nerd, tímido, super reservado, enquanto a Momo é expansiva, é determinada, é assertiva. Essa dinâmica, pessoal, evita os clichês e traz frescor à relação desses personagens, porque em vez de depender de estereótipos, Dandadan constrói uma parceria genuína e bem desenvolvida, na qual ambos personagens se complementam de forma natural. Outro ponto central, né, como essa dinâmica acaba reforçando uma subtrama romântica que a gente tem ali na história. Porque assim, né, diferente de muitos animes shonen, que o romance é apenas um detalhe mal explorado, em Dandadan o relacionamento entre a Momo e o Okarun é a parte central da história, e isso tá bem claro, né? As interações são cheias de químicas, tem aquelas brigas divertidas,
e o apoio mútuo, né, o que acaba mostrando como o romance pode ser bem escrito quando os personagens têm profundidade, claro. E ó, se Dandadan continuar desse jeito, né, com essa narrativa bem construída e esse alinhamento entre os dois personagens, eu me arrisco a dizer que a Momo, essa protagonista, tem tudo pra ser uma das personagens femininas mais bem escritas dessas obras Shonen Jump. Tô apostando alto? Será que tô, gente? Deixa aí nos comentários se você já assistiu, se você não assistiu Dandadan, vai lá ver, um anime que tá bem hypado, tá? Eu acho que vale muito a pena, não é uma das minhas obras favoritas, pra mim é algo pra você assistir ali num momento descontraído e tudo mais. Tô gostando bastante. Sai toda quinta-feira na Netflix, tá bom? E tem um mangá aí na descrição também para quem quiser comprar e ficar a par aí mais rapidamente de tudo que tá acontecendo. É uma ótima ideia. Se quiser mais vídeos de Dandadan aqui no canal, comenta, porque esse é o primeiro que tô fazendo. Não sei se vocês têm interesse nesse tema. Se for o caso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!